Olá a todos. É, Primeiramente quero agradecer ao Compef. É um prazer imenso de ter essa oportunidade de apresentar o vosso trabalho. Eu sou o Edson Nascimento Gomes Júnior, faço parte do LabEduc, Laboratório Multiprofissional de Educação e Humanidades, e vou apresentar esse estudo de revisão bibliográfica intitulado Retrato Sociológico da Trajetória de Vida Pessoal e Profissional de Professores de Educação Física. Eu contei com a colaboração do Francis Nathalie de Almeida Anacleto. Para a gente entender o processo de formação profissional e pessoal dos professores de educação física, eu utilizei como amparo teórico, como interpretação teórica, os retratos sociológicos do sociólogo Bernard Lahire, que, diante disso, na metodologia que ele utiliza, a escala individual, ele analisa as interferências sociais de diversos espaços sociais a partir da perspectiva do indivíduo. Nessa perspectiva, a gente vai tentar compreender esse processo de formação profissional e pessoal através das disposições sociais em que esses professores, em que esses futuros docentes incorporam ao longo de sua trajetória de vida. Eles, a partir da aprendizagem social, das interações que ele tem com sua família, com a escola, com os amigos, com o ambiente, ele se torna um indivíduo, né, que se diferencia em diversos aspectos, de uma maneira plural, e constrói todo esse arcabouço disposicional de suas formas de pensar, de agir e de apreciar o mundo, de viver o mundo de tal forma em que ele possa se concretizar como um profissional de educação física, né? De que forma ele se torna um professor de educação física, de que maneira ele pensa em ser professor de educação física, por que ele escolheu a sua profissão e por que, de fato, ele é um professor capaz de... tem capacidades que são orientadas pela formação, esses impactos da formação inicial, né, que constrói certos mecanismos de competências e habilidades para que ele possa agir interativamente e também planejar as suas aulas para uma melhor eficiência de seu repertório docente. Esse quadro ele é interessante porque ele investiga essa competência, apetência e transferibilidade, né? E de que forma essas competências são construídas na formação inicial e de que forma as competências são dilapidadas em outros espaços da sociedade, né? Como a formação também pessoal pode impactar na forma de como o professor pensa e age no mundo, de que forma ele deseja estar motivado em participar das aulas, mas também está motivado em construir intelectualmente aquilo que ele pode melhorar, né? Conforme já dito no quadro, da macrosociologia, a gente vai partir, ao invés de a gente partir da macrosociologia, a gente vai partir na dinâmica do comportamento do indivíduo para a gente entender as interferências da sociedade, né? Para a gente entender as propriedades no qual as instituições colaboram para que esse professor se torne um professor de fato. Então, ao invés de a gente estudar o grupo, as instituições, o grupo social ou a classe, a gente vai estudar a trajetória e a natureza do indivíduo em seu processo múltiplo de socialização, né? Em seus diversos espaços. E como as diferentes instituições moldam o pensamento, a apreciação e as competências do docente em seu exercício profissional, né? Como elas acabam, de alguma forma, que o indivíduo seja um professor de educação física e tenha, de alguma forma, como chamam, né, a identidade docente. Tenha uma identidade docente para que ele possa exercer as suas atividades. Né? E de que forma as propriedades externas da formação interferem na ação do indivíduo na escola e fora dela, né? Ou seja, como, de partir da natureza do indivíduo, a partir da análise do indivíduo, a gente vai entender as interferências da sociedade
nas suas formas de pensamento, ação e motivação na sua profissionalidade. O objetivo, através da literatura revisada, a gente analisar as disposições sociais e a trajetória social desde a forma da socialização antecipatória, a formação inicial e continuada, além da sua efetividade da profissão, além da sua atividade docente, em sua interatividade com o aluno e com a escola como um todo. A natureza do estudo é de caráter exploratório, descritivo e integrativo. A gente usou seleção de escritores primeiro, para a gente analisar a partir da base de dados. A gente utilizou o Cielo e o Google Acadêmico para a gente analisar de fato pesquisar os estudos que estão alinhados à nossa perspectiva de investigação. Os descritores que a gente utilizou trajetória de vida pessoal, trajetória de vida profissional, professor de educação física, Bienal Arhili. Né? E aí, como já foi dito, a gente utilizou Cielo e Google Acadêmico como elemento de base de dados para a gente analisar e fazer a mineração dos artigos. Apareceram 190, né, a partir dos descritores do Google e do Cielo. A gente conseguiu selecionar 36 ali artigos que tinham, de fato, né, o contexto do nosso trabalho e a gente excluiu 154 e a gente selecionou exatamente 30 estudos para análise de títulos e resumos que estará, né, na nossa perspectiva de análise. Aqui são os estudos que desde 2022 até 2012 eu selecionei alguns, porque é ocupar o quadro inteiro, né? Então eu selecionei alguns estudos importantes para a gente entender que desde a socialização antecipatória até a prática docente, a gente encontrou estudos relacionados a isso, né? Nos resultados e disfunções coletados, a gente vai partir de 4 eixos centrais de análise para a gente poder interpretar e entender a formação profissional e pessoal do professor. A socialização antecipatória, né, que é o processo anterior à entrada na universidade. A formação inicial, que é o processo acadêmico de formação, de ensino, pesquisa e de estágio. Né, o professor ele tem o futuro professor ele tem a experiência do estágio como um modelo de antecipação à prática docente, né, como uma espécie de teste piloto para que ele possa exercer e mobilizar suas capacidades da sua profissão. A formação continuada, né, que já no início mesmo da docência, ele procura etapas de especialização para que ele possa aperfeiçoar em determinadas modalidades e determinados conteúdos, né, aquilo que ele precisa realmente, e também por desejo também pessoal, né, de tentar aprimorar a sua capacidade, né, a sua orientação de pensamento e a sua capacidade de ação. E a atuação docente propriamente dita, né, que está dentro dos modelos de ciclos profissionais, né, de sua trajetória docente. Vamos lá. A primeira temática, que foi a socialização antecipatória, tem 4 elementos assim dos artigos que eu encontrei interessantes para a gente analisar. A primeira é a interferência familiar, né, da formação, se os pais têm uma formação acadêmica ou não, e isso acaba interferindo também na realidade do pensamento, né, desse futuro professor de educação física, porque ele escolhe essa modalidade em detrimento de outras, né? Na escola, e isso vai passando principalmente nas aulas da experienciação das aulas de educação física, no qual
esse aluno com a sua aprendizagem, principalmente a partir das competências esportivas, ele vai adquirindo e ele vai gostando daquela atividade e vai criando um senso de pensamento, de orientação de pensamento, de desejo, para que ele possa escolher a educação física como um curso para que ele possa seguir a sua carreira profissional. A ascensão social, acho que a gente não pode esquecer a influência de classe, principalmente pessoas de classe média baixa que a gente encontrou, que entram na Universidade de Educação Física, em instituições privadas e públicas. É claro que existe uma diferença entre instituições privadas e públicas, porque nas instituições públicas, né, pessoas com capital cultural mais elevado, eles entram na universidade pública porque tem mais oportunidade de acesso, e pessoas com capital econômico mais baixo investem, né, na universidade privada, né? Muita gente de classe média baixa, a nova classe média brasileira, entra na universidade como um modo de ascensão social, de tentar melhorar de vida, né, daquelas condições, e acaba sendo um investimento, principalmente com ampliação universitária a partir dos anos 90, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000. E um outro fator importante, né, de a gente analisar é a disposição esportiva, em que esse docente, esse futuro docente tem para entrar na educação física, né? Ou é um esportista, ele pratica muito esporte, e isso acaba realmente determinando ali as propriedades de escolha em que esse futuro profissional de educação física tem. Apesar de que no campo acadêmico, no campo da educação física, seja um espectro muito mais ampliado na perspectiva esportiva, né, que não é só somente esportiva, mas também com mera outras áreas, com a própria educação física escolar, e as áreas da biologia, da fisiologia, ele entra nessa percepção, né, de ser um atleta, ou às vezes um atleta que não conseguiu uma carreira bem sucedida, um investimento nesse capital esportivo na carreira profissional, no desempenho esportivo não foi muito bem sucedido, então ele investe esse capital cultural que não é muito valorizado pela sociedade, ele acaba investindo esse capital cultural para entrar na faculdade de educação física. Na segunda temática, a gente fala da formação inicial e continuada da ação docente. É importante a gente entender como essa internalização das estruturas sociais acontece no ambiente acadêmico, que vai modificando, né, numa perspectiva de visão desse futuro docente, né, se realmente vai mudar de alguma forma esse caráter, né, reprodutível e esportivo que os estudantes de educação física anteriormente pensam da faculdade de educação física, e como a sociedade externamente pensa da faculdade de educação física, como se fosse um ambiente apenas prático e esportivizante, e nada intelectual, pouco intelectual, né? Então, pelo contrário, né, as faculdades de educação física são um instrumento de intelectualidade de diversas áreas do conhecimento que compõem a própria educação física. Então, a gente precisa entender como essas disposições sociais no ambiente acadêmico mudam essa concepção essa concepção esportivizante, né? E mais esportivizante e menos ampliada, né? Pelo contrário, a academia tenta como a academia tenta ampliar essa perspectiva de análise, de visão de mundo, das competências necessárias, e principalmente nas faculdades de licenciatura, as disposições pedagógicas para a interferência no objeto, né, de seu objeto de profissão, que é o aluno, né, e não apenas um objeto de profissão, mas é um instrumento de relação social, né, que é o aluno.
E a gente vai tentar entender também, então, como a gente falou, né, a gente vai entender a mobilização dos saberes docentes, né, como que esse impacto dos saberes acadêmicos acabam interferindo, né, na perspectiva e nas disposições para crer do indivíduo, na sua concepção de mundo e na sua forma de ação e planejamento, no mais tardar, lá na época na sua profissão efetivamente, mas também a gente entender os mecanismos de transferibilidade em que o estágio fornece, né, para que o futuro professor de educação física possa efetuar a sua profissão. Aí você tem a atuação docente, né, e os fatores sociais que são intervenientes nisso. Primeiro, nos artigos eles fornecem as competências adquiridas pela experiência docente, isto é, muitos autores partem, né, da perspectiva de ciclos profissionais ou de experiências profissionais, por exemplo, de Huberman, que fala dos ciclos profissionais na sua trajetória, desde o professor iniciante até o professor expert. Você tem o Donald Schoen, que também fala da experiência docente, né, de um profissional reflexivo e de que ele orienta a sua prática, a sua reflexão a partir da prática. E o Tardif, que também fala também sobre os saberes docentes e partindo da experiência de sua interatividade docente. Então, a grande maioria dos artigos que eu coletei trouxe essa perspectiva, né? E como essas disposições, né, em última análise, como essas disposições oriundas da formação são mobilizadas em aula, né? Como que elas, de fato, da formação inicial e continuada, como elas impactam, né, na perspectiva de interação com o aluno em sua profissão, no seu planejamento anterior, sua decisão pré-decisional e também na ação propriamente interativa com o aluno, como ele enxerga, como ele pensa a partir de sua profissão, a sua ação, né, propriamente dita. Aqui a formação continuada e os dilemas, né, dos conteúdos, né, na perspectiva um quarto eixo, como elemento de lidar com as inseguranças docentes. Então, isso a partir da perspectiva de um dos autores, ele analisou, né, porque os professores, eles buscam a formação continuada para lidar com as inseguranças, para lidar com uma crise, existencial da docência. Então, quando ele não consegue agir da forma como ele quer, com as disposições para querer, elas acabam sendo questionadas, então ele busca a formação continuada como válvula de escape para tentar entender a sua ação. E o aperfeiçoamento das competências acaba sendo, às vezes, um efeito reforçador das crenças já construídas. Então, por exemplo, como eu encontrei em uns artigos, um professor que gostava de dança e que gostava muito de dança desde cedo, né, desde a sua infância, ele acaba utilizando a formação continuada como elemento de apetência mesmo, né, de gosto, né, por aquilo que ele já construiu ao longo do tempo. Então, ele acaba sendo um elemento também reforçador, né, das disposições já adquiridas ao longo de sua trajetória social. A conclusão é a necessidade, né, de a gente aprofundar o debate de diversos aspectos da socialização. A gente encontrou os artigos muito segmentados, assim, na perspectiva, fica focado somente em uma coisa e não numa perspectiva mais ampliada, né, da situação. Então, a necessidade dessa análise, né, da vida profissional, na sua própria atuação docente, né, como a formação ela impacta na ação docente e em sua formação como um todo. E a gente
precisa almejar uma compreensão mais acurada da socialização profissional e discutir políticas públicas de permanência universitária, né, em que o aluno às vezes não consegue se manter tanto financeiramente, né, e quanto em sua motivação, com uma apetência fraca, né, então ele acaba realmente fica muito desmotivado a seguir a sua carreira, né, valorização profissional e oportunidade de aprimoramento das competências docentes com políticas públicas necessárias de oportunizar uma formação continuada mais adequada para esses professores. Aqui são os quadros das referências. E eu quero agradecer a todos vocês que viram e participaram do vídeo. Aqui é o meu contato. Muito obrigado de verdade, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.